Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à Rede Marco e ao nosso quadro Vale a Pena Perguntar de Novo. Você percebeu o trocadilho que vale a pena ver de novo? Totalmente intencional. Eu quero fazer um quadro aqui que seja diferenciado de quadros que estão por aí na internet. Por exemplo, no canal do nosso mestre Vanucci, ele faz um quadro, acho que segundas ou terças-feiras à noite, que ele responde perguntas. Ali ele responde perguntas mais de um todo geral, não só de dramaturgia, como de tudo que envolve a televisão, né? Então ali ele responde sobre o programa do Luciano Huck, Angélica, dúvida de internauta se houve a briga tal, se aconteceu ou não aconteceu, ou deixou de acontecer alguma coisa ou não, ou seja, é um quadro voltado, o do Vanucci, mais pro geralzão da televisão. Não se concentra só em teledramaturgia. Aqui o nosso quadro vai ser diferente. A gente vai se concentrar aqui em teledramaturgia, em novela e minissérie e filme. Pode ser filme também, numa boa. Vale a pena perguntar de novo, né? Se tem um filme aí que tu gosta e tem alguma dúvida e quer saber alguma coisa, manda pergunta. Se eu não souber, eu vou estudar para saber e a gente vai ter a resposta aqui no nosso canal. Então, o que eu quero fazer com esse programa, já que é o primeiro, vale a pena perguntar de novo. Eu quero responder as dúvidas de vocês aí do lado de lá sobre teledramaturgia, sobre novela. Então, aquela dúvida que ficou dentro da tua cabeça durante muitos anos, mas será que houve a briga entre a atriz tal e a atriz tal numa novela X? Será que era verdade que se trocava o nome da protagonista A com a protagonista B? A cada capítulo elas invertiam os nomes porque elas se degladiavam no interior? Enfim, no interior da trama, né? Nos bastidores da trama. Enfim, tudo que envolver novela, não só a trama, os personagens, os fatos da novela em si, mas também todo o universo envolvendo atores, diretores e toda a ambientação que levou aquela novela no ar. Por exemplo, hoje vai ter uma pergunta que me fizeram no Instagram sobre se é verdade que quando Avenida Brasil foi ao ar, foi aquela comoção que as pessoas falam. Então, ou seja, não é sobre a trama em si, mas é sobre o país. O que aconteceu com o Brasil no último capítulo de Avenida Brasil. Enfim, só começando, né? Só tendo essa troca aí entre eu e vocês aí, vocês em casa, eu aqui, vocês fazendo pergunta nos comentários desse vídeo ou me procurando lá no Instagram, Redmarco, @RedmarcoRM é o meu Instagram. Pode ir lá, pode mandar convite, eu aceito convite de todo mundo e pode mandar a pergunta no Instagram, no chat do Instagram. Todas essas perguntas que eu vou responder aqui foram de amigos meus e de pessoas mais próximas, claro, que esse é o primeiro programa, né? Foram de pessoas mais próximas que tinha alguma dúvida e queria, de certa forma, participar aqui do programa na primeira edição. Então, eu pedi para esses amigos, para esses amigos de Instagram e amigos pessoais, né? Porque hoje em dia a gente chama amigo de tudo, né? Amigo no Instagram, amigo de Facebook, mas amigo, aquele que você se encontra, que realmente você troca amizade, que você troca confidências, etc. É cada vez mais restrito na vida da gente, né? Infelizmente. Eu sou de um tempo em que a gente fazia amizade, de verdade. Eu tenho amigos meus, tem uma amiga minha, Fernanda, que eu trago ela no coração há mais de 40 anos, a gente é amigo. Enfim, esses amigos de Facebook, esses amigos do Instagram é que fizeram essa pergunta e alguns amigos também próximos que deram o pontapé inicial, né, para começar. O programa tem que começar de algum jeito. Então, o jeito que eu achei foi pedir para que as pessoas pensassem
em suas dúvidas, em suas curiosidades, porque às vezes não é dúvida, às vezes a pessoa sabe o que aconteceu, mas tem determinada curiosidade que queria resolver ali na hora. Então, mandou pergunta no Instagram e eu vou responder a partir de agora, certo? Então vamos lá. Angelinha Maria, essa garota, ela me segue no Instagram há bastante tempo. A gente começou com a amizade lá no X, o antigo Twitter. A gente migrou pro Instagram e ela que me fez essa pergunta. Parabéns, Marco, pelo canal Rede Marco. Bom, todo mundo lembra do poderoso Renato Vilar, vivido por Tarcísio Meira. Eu queria saber se é verdade que o destino dele foi alvo de briga entre público e os autores. Valeu, Angelinha. Tua pergunta é bastante legal, bastante diferenciada. Por isso que eu puxei ela para ser a primeira pergunta do Vale a Pena Perguntar de Novo. Bom, o Tarcísio Meira mandou muito bem como Renato Vilar na novela Roda de Fogo. E a gente já falou, inclusive fez um papo de novela, o último papo de novela, que foi ao ar lá no canal do Vanucci e também aqui na Rede Marco, foi sobre Roda de Fogo. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste, dá um like e compartilha com os amigos, que é sempre bom. Ela quer saber se o destino final dele foi briga entre... Se houve briga entre público e autores, né? Sim, houve briga, Angelinha, houve briga sim. Por quê? Briga que eu digo é desavença. Porque o público, ele se apaixonou pelo Renato Vilar e pela redenção do personagem. Para quem não sabe, Roda de Fogo foi uma novela de Lauro César Muniz e Marcílio Moraes, onde o personagem do Tarcísio Meira, ele se chamava Renato Vilar, ele começa a novela sendo o maior crápula, maior bandidão da trama, um sonegador fiscal, um cara super desonesto, e ele descobre que ele tem um angioma na cabeça, que é um tumor, e que esse angioma pode estourar a qualquer momento e a qualquer momento ele pode morrer. Isso para ele é como se fosse assim um trançapé. O cara que era o todo poderoso, ele cai no chão e se transforma assim num cara completamente diferente. A partir do momento que ele sabe desse problema de saúde dele, e ele também se apaixona pela personagem da Bruna Lombardi, que era uma juíza, ele começa a mudar os comportamentos dele. Então, quem era amigo dele passa a ser inimigo, e os inimigos passam a ser amigos, porque ele começa a fazer a coisa certa. E o que aconteceu? O público se apaixonou pelo Tarcísio Meira, se apaixonou pelo Renato Vilar e não queria que ele morresse no final da trama, porque todo mundo sabia, e uma hora ou outra ele vai morrer, porque o angioma dele era tão grande, era tão grave, que os médicos na novela falam que não há operação, não há o que fazer. Pode durar 1 ano, pode durar 1 dia, pode durar 6 meses, pode durar 10 anos, ninguém sabia o quanto duraria a vida do Renato Vilar. Ou seja, o público queria que ele ficasse vivo, que tivesse uma cura milagrosa, sei lá, uma operação, mas os dois autores mantiveram o passo firme na sinopse e no final no último capítulo da novela, ele realmente morre nos braços da amada Bruna Lombardi, ou seja, houve realmente uma desavença entre público e autores. Só que no final o público entendeu que tinha que ser aquilo, era uma história de redenção que tinha que ter aquele final, porque afinal de contas o cara ele tinha feito muita coisa errada, muita barbaridade na vida dele, ele precisava de certa forma ser punido. Apesar dele ter se transformado num outro homem, ele teve a punição que foi a morte no final. Vamos lá. Obrigado, Marcão, por permitir que eu seja um dos primeiros a fazer perguntas no seu quadro novo aqui da Rede Marco. É o Célio Lima que está falando. Obrigado, valeu, Célio. É verdade que houve muita censura na época em relação ao vilão Mário Liberato, do Cécio Tiré, e seu mordomo Jacinto, e que a censura cortou muitas cenas? Sim, é verdade. Célio, ainda dentro de Roda de Fogo, né? Eu juntei essas duas perguntas porque as duas vieram da mesma novela. O Cécio Tiré, ele explodiu no personagem. No começo da novela, ele era um cara muito discreto. A gente percebia o jeito dele mais assim, afeminado, digamos assim, mais afetado.
A interpretação do Cécio Tiré foi brilhante. O começo ele começa devagarzinho, até que ele vai soltando, digamos, soltando a franga no decurso dos capítulos da novela, até se tornar bem afetado no final da trama. Mas o que ele vai aumentando de, digamos assim, de afetação, ele vai aumentando de vilania e de ódio, porque ele nutre um ódio muito grande pelo Renato Vilar. Na realidade, esse ódio vinha do amor, né? Ele era apaixonado pelo personagem do Tarcísio Meira, não tinha como expor aquilo. Ele tinha o Jacinto, que era o mordomo dele, que é do Cury, André Cury, me fugiu o nome do ator agora. Ele era o mordomo, e eles dois tinham um certo namoro, um certo caso, né? Não era algo que impediria, por exemplo, o Mário de casar com outro cara ou com outra mulher ou ter outro relacionamento, mas que existia ali entre eles um affair, isso existia. E a censura ficou em cima, ficou no pé realmente, e houve muitos cortes. Apesar de que o brilhantismo da atuação do Cécio Tiré fez com que a gente entendesse completamente, apesar dos cortes, que ele era homossexual e que realmente ele era apaixonado pelo Renato Vilar. Daí todo o ódio que ele tinha quando o Renato vira totalmente diferente e começa a perseguir quem teoricamente era amigo dele, mas que seriam os bandidos da novela, né? Os bandidos da trama. Vamos lá. Olá Marco, parabéns pelo canal, que ele nos proporciona a oportunidade de conhecer mais você e também receber os conhecimentos que você adquiriu durante sua vida inteira. Obrigado. É o Raimundo Silva que vai fazer essa pergunta. Minha pergunta é, para a novela Roque Santeiro, é verdade que a Viúva Porcina era para ter sido outra atriz e você consegue imaginar outra pessoa interpretando a Viúva Porcina que não a Regina Duarte? É verdade, é verdade. Isso aí é uma história que todo mundo até sabe, né? Pelo menos quem lê sobre televisão, quem assiste, quem se interessa por isso tudo sabe. A fabulosa história de Roque Santeiro e sua viúva que foi sem nunca ter sido, o nome da novela era esse. A fabulosa história de Roque Santeiro e sua viúva, aquela que foi sem nunca ter sido. Era para ter sido veiculada nos anos 70, vinda de uma peça chamada O Berço do Herói, do Dias Gomes. O Dias fez essa novela, essa peça tinha sido censurada, tinha sido proibida de ser levada aos teatros. E o Dias era escritor de novelas da Globo, ele escrevia ali Saramandaia, escrevia outras novelas, principalmente no horário das 10, e ele foi convidado pela Globo para escreveu uma novela das 9. Beleza, ele aceitou, foi lá das 8 na época, foi lá e escreveu o Roque Santeiro, mas o texto era proibido pela censura. Então ele deu uma modificada ali na história, uma modificada em alguns enredos, mas mantendo a essência da trama, e começou-se a gravar Roque Santeiro, basicamente com um elenco um pouco diferente, né? O Lima Duarte era o mesmo, mas o Roque Santeiro não era o José Wilker, era o Francisco Cuoco, e a Viúva Porcina era a Beth Faria, não era a Regina Duarte. Começou-se a gravar, gravou mais de 20 capítulos, até que um telefonema foi, entre o Dias Gomes e um amigo, foi interceptado pelo regime ditatorial, da ditadura militar, e ele tirava sarro dos militares, dizendo que tinha pego o Berço de Herói, adaptado para novela, e que ninguém tinha percebido nada. Ou seja, no dia de ir ao ar, pimba, cortaram a novela não foi ao ar. Ou seja, quem tinha, digamos assim, o privilégio não, a primazia, ou primeira chamada a ser feita a Viúva Porcina era a Beth Faria, não seria a Regina Duarte. Mas por que não foi Beth Faria? Porque na época a Beth Faria estava envolvida com alguns programas na própria Globo, tipo Brasil Pandeiro. Ela fazia programas assim, tipo era de sexta-feira, uma sexta-feira por mês, ela apresentava samba, números musicais, ela cantava, ela dançava, ela fazia tipo um espetáculo, um teatro de revista, a gente chamava na época, veiculado na televisão. E ela não quis
Ela falou, não, tô bem ali, eu vou continuar com os programas que eu faço. E ela recusou retornar ao personagem, retornar não, a interpretar, né, a Viúva Porcina, já que ela tinha feito só 20 capítulos. E aí escolheram a Regina Duarte pro lugar dela. E se eu acho que eu vejo outra atriz, olha, é difícil, viu? A Regina Duarte interpretou a Viúva Porcina com tanta maestria, com tanto brilhantismo. Ela deu ali o sangue dela por aquela personagem, né? E é difícil pensar numa atriz mesmo da época no lugar da Regina Duarte. Eu acho que Regina Duarte foi tão perfeita que vamos deixar a Regina Duarte como a única Viúva Porcina. Apesar de que a Beth Faria teria sido muito boa. Tem na internet aí, no YouTube mesmo, vários vídeos do Rock Santeiro, da primeira versão do Rock Santeiro, com a Beth Faria. E ela era boa também, viu? Mas deixa a Regina Duarte, que ela mandou muito bem. Bom, A Gata Comeu foi uma novela da Tupi, né? Um remake de uma novela da Tupi, isso, chamada A Barba Azul. E que eu não lembro o nome, A Barba Azul. Você chegou a assistir alguma coisa da novela antiga? Se sabe, era muito diferente da versão da Globo? A Andresa @Lipa tá perguntando. Veja bem, eu não assisti, obviamente, a primeira versão da Gata Comeu, que se chamou A Barba Azul. Ela foi ao ar na Tupi mesmo, com a Eva Vilma no lugar da Cristiane Torlone. Eu era muito pequena, eu não assisti. Nem me lembro dessa novela estar passando na televisão e eu estar assistindo. Mas a minha mãe assistiu. Minha mãe assistiu, ela era muito fã da Barba Azul. Tanto que quando a gente soube que ia ter o remake da Barba Azul e chamado de A Gata Comeu, minha mãe ficou super empolgada, né? Porque era uma das novelas preferidas dela. Com razão, porque na minha humilde opinião, é uma das melhores novelas de todos os tempos. Uma novela muito perfeita, muito engraçada, muito completa, da Ivane Ribeiro. Tem uma trama que segue linear na novela inteira, não tem barriga, ela é divertida, ela é engraçada, ela é dramática, enfim. Ela tem tudo, A Gata Comeu. Mas a Andressa está perguntando aqui, ela não se lembrava, era a Barba Azul, né? E se eu assisti, não assisti se era alguma coisa diferente. Segundo a minha mãe, que assistiu a Barba Azul de cabo a rabo e era uma especialista da Barba Azul, não tinha diferença. A única diferença que ela notou, que ela falou que realmente não se lembrava, pelo menos, da Barba Azul, foi em relação ao personagem Ivete da Nina de Pádua, que inclusive tem papo de novela com a Nina de Pádua, vai lá assistir porque tá imperdível. A Nina, ela deu um sabor, uma interpretação tão especial para a Ivete, que ela fez a Ivete crescer muito mais do que a intérprete da primeira versão da novela na Tupi. Então, que minha mãe lembre de diferente foi mais mesmo a Ivete que cresceu. O resto ela falou que é igualzinho. Ela não lembrava, por exemplo, do rapto do professor Fábio, né? Quando a Jo rapta ele junto com a Ivete, levam ele para uma casa, amarra ele, deixa ele amarrado. Isso ela não recordava. Mas ela falou que elas fizeram isso e que é a última vez que a Jo faz, né? Quando é pela última vez que ela consegue arrancar o Fábio dos braços da Paula, ele já estava de casamento marcado, acho que pela terceira vez que ela faz com que o casamento não dê certo. E ela faz alguma coisa, mas minha mãe não lembrava se era igual. Enfim, as duas foram muito iguais. Após o fenômeno mundial de... A Marília Chagas está perguntando isso. Após o fenômeno mundial de A Escravizaura, a Lucélia Santos foi escalada para Locomotivas para viver a personagem Fernanda. O que você acha que foi o desafio técnico maior que a atriz enfrentou para distanciar a imagem da sofrida Isaura e encarnar a rebelde Fernanda? Bom, a gente sabe que as duas personagens são totalmente diferentes, né? A gente pega uma Escravizaura, uma Lucélia Santos doce, sofrida, quase que pura, né? Quase que totalmente ingênua, quase não ingênua, que leva muito tempo, muitos capítulos para começar a ter um pouco mais de reação, de atitude. Mesmo assim,
ela é uma menina frágil, digamos assim, uma protagonista forte, mas ao mesmo tempo frágil dentro da novela Escrava Isaura. Já a Fernanda, ela bota pra quebrar desde o primeiro capítulo até o último de Locomotivas. A Fernanda é aquela pimentinha, aquela personagem que é a vilã, que a gente chama de vilãzinha, porque ela não faz grandes vilanias, ela não pratica aquilo que a vilã faz de pior, que é matar, roubar, desviar, fazer coisas pesadas. O grande mote da Fernanda, ela é apaixonada pelo Fábio, personagem do Valmor Chagas, que ama a Milena, que é a personagem da Aracy Balabanian, que é a irmã dela, que no final a gente fica sabendo que é mãe dela, mas no começo da novela é irmã. E ali ela faz tramas para manter a Milena separada do Fábio. Basicamente é isso. Mas ela é vilãzinha porque ela é bem ruinzinha nesse sentido. Então ela é falsa, ela é dissimulada. E a diferença entre a Fernanda e a Isaura, elas são brutais, né? O que a Lucélia teve que fazer? Primeiro lugar, mudança visual total. Aquele cabelinho mais curtinho, mais aqui no ombro da Isaura, deixou-se alongar e tinha um cabelo mais rebelde, mais moderno, que era o cabelo da Fernanda. A Globo aproveitou que foi a primeira novela em cores do horário das 19, que foi Locomotivas, e jogou cor pra caramba. Então a personagem da Lucélia Santos também tinha esse ar de modernidade. Ela usava roupas coloridas, roupas alegres. Então já a parte visual descolou totalmente da Lucélia. Da Isaura. E a Lucélia Santos imprimiu um tom muito cínico para Fernanda, que era o oposto da Isaura. Enfim, tem méritos aí o pessoal do figurino, que mudou completamente o visual físico da Fernanda. Tem mérito o pessoal da maquiagem, que mudou o cabelo, maquiagem da Fernanda em relação à Isaura. E eu acho que o principal mesmo foi a própria Lucélia e o jeito que ela interpretou aquela vilãzinha cruel que foi a Fernanda, né? Então essa foi a grande diferença. Bom, na novela Amor à Vida, o personagem Félix teve sua redenção no final da novela. Mas isso foi algo planejado pelo autor ou não? Quer saber a Beatriz? Olha, não foi planejado pelo autor. Valcir Carrasco não planejou a redenção do Félix no começo da novela. O Félix era para ser do capítulo 1 ao último capítulo um grande vilão, um grande bastardo, um cara muito ruim, que começou péssimo, jogando a própria sobrinha dentro de uma caçamba de lixo, e terminaria pior, matando pessoas, fazendo coisas horríveis. Essa era a sinopse original de Amor à Vida do Valcir Carrasco. Mas o que aconteceu, mais uma vez, o talento do ator foi tão grande. O cara soube trazer para nós um Félix tão saboroso. O Valcir escrevia aqueles absurdos que o Félix falava, né? Eu salguei a Santa Ceia, eu devo ter sambado em cima das tábuas dos 10 mandamentos, aquelas coisas hilárias que ele dizia. Eu devo ter arrancado os cabelos da rainha de Sabá pra estar sofrendo isso. Então ele falava essas coisas e a gente foi se apaixonando cada vez mais pelo Félix. E chegou um ponto que o autor falou, não dá, esse cara não é o vilão que eu planejei no começo da novela. Esse cara é cínico, é engraçado, vamos para a redenção desse cara. E realmente diferente do Renato Vilar, ele conseguiu ter uma redenção, né? E o último capítulo dessa novela, para mim, é um dos últimos capítulos mais lindos, o finalzinho, né? Que é o Félix com o pai dele, e os dois, o personagem do Antônio Fagundes, e os dois pegando uma mão do outro ali na frente da praia, e ele cuidando daquele pai que maltratou ele a vida inteira, que espezinhou ele a vida inteira, e aquela cena é maravilhosa. Então a redenção do Félix não foi planejada por Valcir Carrasco. Vamos lá. Qual foi o final mais polêmico e corajoso de uma protagonista de história de novela da Globo, na sua opinião, Marco? Essa pergunta é do André Eco.
Andreco, pra mim, assim, sem dúvida, tivemos muitas, né? Muitas heroínas, muitas personagens corajosas, mulheres nas novelas da Globo. Mas talvez a personagem mais polêmica e corajosa, digamos assim, até do autor, né? Tenha sido a Paloma de Os Gigantes, que é a personagem da Diniz Fati. Essa novela foi uma novela problemática, do Lauro César Muniz, tratou de muitos assuntos delicados, como aborto, a eutanásia, né, e tudo mais, muitos assuntos polêmicos. Era uma novela densa, que até os próprios atores achavam ela pesada. Tarcísio Meira, por exemplo, detestava o Fernando, e o Francisco Coco não estava tão irado quanto o Tarcísio Meira com o Chico, que ele fazia o Chico, mas ele também não gostava. E quem detestava a personagem era a Diniz Fati. A Diniz Fati fazia a Paloma, e no final da novela ela pega um aviãozinho, começa a dar volta lá na Fazenda Fênix, que quer dizer renascer das cinzas, né? Aquela ave que renasce das cinzas, e ela fica voando até o combustível do aviãozinho, da aeronave acabar. E o avião cai e ela morre. Então, esse final para mim é o final mais corajoso, digamos, tanto da personagem, né, quanto do autor, de escrever um final desse, que realmente eu não imagino hoje em dia uma novela, a pessoa cometendo esse ato, digamos assim, que a gente não pode falar o termo claro aqui no YouTube, mas esse ato no último capítulo, eu não imagino. Hoje em dia não. Bom, você falou no Baú da TV que na época de Vereda Tropical, muita gente torcia para o personagem do Mauro Gomes, o Luca, ficar com a personagem Verônica da Maria Zilda, e não com a protagonista Silvana de Lucélia Santos. Conta mais sobre isso porque achei muito interessante. Pergunta da Vanessa Silva. Bom, é verdade. Vereda Tropical foi uma novela de Carlos Lombardi com supervisão do Silvio de Abreu. Eu já fiz um baú sobre isso e daí que tá vindo a pergunta que a Vanessa me perguntou. Nessa novela, a Verônica, personagem da Maria Zilda, era vilã. Ela era pra ser a vilã, né? Tanto que ela arma pra caramba, faz armações. Ela tem assim, né, essa novela, a personagem da Verônica, ela participa de duas tramas. Uma trama é com a irmã, com as duas irmãs, que ela quer ser a presidente da CPP, Companhia Paulista de Perfumes, do pai dela, do Valmir Chagas, que lança esse desafio para as três irmãs. A Gabi, a Verônica e a Catarina, da Cristina Pereira e da Marieta Severo. Então ela participa desse lado da trama. E do outro lado da trama é a trama que ela se apaixona completamente pelo Luca e ela quer porque quer o Luca de qualquer jeito. E a Silvana, que era certinha, personagem da Lucélia Santos, não consegue afastá-la de jeito nenhum do Luca. Porque o Luca, ele amava a Silvana, mas ele tinha uma paixão, uma atração absurda pela Verônica. No passar da trama, a Maria Zilda, primeiro, o talento da Maria Zilda, astronômico naquela novela, ela estava lindíssima, maravilhosa. Nossa, uma das mulheres mais lindas que eu já vi em novela é a Maria Zilda na Vereda Tropical. E ela interpretou tão bem, ela trouxe tanto a verdade, tanto carisma para aquela personagem, que a gente passou a querer, assim, a gente via que a Verônica amava o Luca como ele era, com as qualidades e com os defeitos. Já a Silvana, personagem da Lucélia, queria que o Luca fosse o melhor cara do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor filho do mundo, o melhor marido do mundo. Ela estava sempre exigindo dele algo que ele não podia dar, que ele não conseguiria dar para ela, porque não fazia parte da personalidade dele. Ele queria ser aquele cara, mas ele não era aquele cara. Ele era um cara meio trambiqueiro, ele era um jogador de futebol esquentado. Ele tinha os defeitos, como todo mundo tem defeito. E a Silvana era muito chata. Ela não aceitava ele como ele era. Já a personagem Verônica aceitava e amava ele como ele era. Enfim, no decorrer da trama, realmente as pessoas começaram
a ver a personagem da Verônica, que era a vilã, com mais simpatia. E falar, bom, eu acho que ela merece ficar mais com o Luca do que a Silvana, porque a Silvana realmente não ama o Luca como deveria amar. Como o Luca é, o jeito que ele é. E o Mário Gomes nessa novela, ele mandou muito bem. Eu não gosto desse ator pessoalmente, acho que ele é um ser humano horroroso hoje em dia. A gente conhece o Mário Gomes um pouco mais do jeito que ele é na vida real. Eu acho ele um ser humano horroroso. Mas como ator naquela novela, ele mandou bem demais. Então a gente sabe que houve esse problema. E no final ele acaba ficando com a Silvana mesmo, não seria diferente. A personagem da Maria Zilda, que é a Verônica, acaba se transformando em evangélica. Na época nem se falava em evangélico, mas era como se fosse uma trama, ela aparece assim toda de branco, num culto religioso no final da novela. Aí ela lança, vamos rezar, meus irmãos. Mas no final explode assim uma luz e ela levanta toda lindona com o cabelo, uma maquiagem muito dark. Essa novela é sensacional, vale a pena assistir, viu? Bom, continuando aqui, vamos para a penúltima pergunta. Eu sempre quis saber se houve algum problema entre Glória Pérez e Márcio Garcia durante a novela Caminho das Índias, já que ele perdeu o protagonista para o personagem do Rodrigo Lombardi. Essa é a pergunta do Antônio Pupo. Não, Antônio, não houve problema nenhum entre a Glória Pérez e o Márcio Garcia. O que aconteceu foi que realmente a química do Rodrigo Lombardi e da Juliana Paz foi tão grande que passou que nem uma onda em cima dos desejos, digamos assim, da Glória Pérez. A Glória Pérez realmente desejava que o personagem do Márcio Garcia fosse o par romântico da personagem da Juliana Paz. Mas a química dos dois, do Rodrigo e da Juliana, foi tão grande, e o jeito que ela acabou desenvolvendo o próprio personagem do Rodrigo Lombardi foi de um jeito tão assim que a gente se apaixonou tanto pelo personagem, que ele era um cara muito bom, muito justo e amava ela de verdade, que ela não teve como a Glória Pérez e acabou deixando os dois juntos. Mas o objetivo dela no começo da novela era que a personagem da Juliana Paz ficasse com o personagem do Márcio Garcia, mas não teve jeito. Mas não houve nenhum problema de jeito nenhum entre a Glória Pérez e o Márcio Garcia, não. E a última pergunta aqui do Pedro Silvano. A audiência da novela O Pulo do Gato, vixe, voltamos para 1978, hein? Atingiu os níveis esperados pela emissora. Do que se tratava mesmo a trama? Bom, O Pulo do Gato foi uma novela do Braulio Pedroso, do grande Braulio Pedroso. Eu já falei, inclusive, no meu último vídeo que eu tô assistindo, Feijão Maravilha, do Braulio Pedroso. É a minha novela de dormir. Todos os dias eu chego, deito na cama, ligo o Globoplay ali, assisto um capítulo e meio até dar sono, aí eu durmo. E durmo assistindo Feijão Maravilha, que é muito legal. Já o Pulo do Gato, ele não foi muito feliz. Essa trama muito cômica, muito anárquica do jeito de escrever do Braulio Pedroso não pegou bem às 10 da noite, do jeito que pegou às 7 da noite, né? Na trama, o Mariano, que é o personagem José Dória, José Dória, isso. Ele é um cara safado, ele quer vencer na vida de qualquer jeito. Ele tem duas mulheres, se relaciona com duas mulheres, personagem da Iona Magalhães, que é a rica, e da Sandra Brea, que é a pobre, que é a mais humilde. Ele é apaixonado pela personagem da Sandra Brea, mas ele quer ficar rico de qualquer jeito e entrar para a sociedade. E ele é considerado o gato, né? Digamos assim, ele estava bonitão na época, então ele seria o gato. Então o pulo do gato qual seria? O pulo do sem vergonha de entrar na sociedade pela porta dos fundos através de um casamento de uma mulher rica. Então ele faz as 1001 artimanhas na trama para conseguir o que ele quer. Basicamente a história do Pulo do Gato é essa, e não deu muito certo não, porque a Globo vinha de Saramandaia, que tinha sido um sucessão, 36 pontos. Depois veio Nina, que já tinha dado uma boa caída, mas ainda manteve a audiência ali no patamar dos 31 pontos. Mas quando chegou o Pulo do Gato, caiu para 24. Não, 24 não, 26.
Foi a audiência do Pulo do Gato. E em seguida veio o Sinal de Alerta, que foi a última novela das 10, antes de Eu Prometo, né? Que não era para ter sido novela das 10. Essa aí a gente já falou em outros vídeos. Qualquer hora eu falo de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida e coisas sobre Eu Prometo também, uma das minhas novelas favoritas. Eu sei bastante sobre ela, vivi essa novela na época, assisti essa novela, então eu lembro muita coisa. Infelizmente, poucos capítulos voltaram no Globoplay. A Globo apagou essa novela, a última novela da Janete Claire. Como é que pode uma emissora ter apagado a última novela da sua maior autora, que foi a Janete Claire? É incompreensível. Mas tudo bem, temos poucos capítulos e Eu Prometo foi, digamos assim, era para ser das 9, das 8 voltou às 10, mas a última novela mesmo das 10 dessa fase foi Sinal de Alerta. Ou seja, o Pulo do Gato deu uma boa decaída ali na audiência da Globo, perdeu uns bons 6, 7 pontos e acabou decepcionando a Globo, que não conseguiu reerguer com Sinal de Alerta. Mas Sinal de Alerta também nem dava, né? Começa da abertura, né? Uma abertura sem música, com buzinas, carros, barulho de passo, barulho de chaminé de fumaça, apito. É um troço tão esquisito pra gente pensar isso hoje. Imagina nos anos 70, né? 79. Muito estranho, muito esquisito. E a história de Sinal de Alerta era sobre poluição, sobre uma cidade muito poluída e os personagens brigando contra aquela poluição que fazia mal para outros personagens. É interessante, mas como teledramaturgia ali não deu muito certo e a novela não fez sucesso. Bom, então respondendo ao Pedro Silvano, Pulo do Gato não atingiu os níveis esperados pela emissora e a trama, como eu já falei, era a história do Mariano, do José Dória, do Jorge Dória. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui então. Hoje foi o primeiro Vale a Pena Perguntar de Novo. E eu tive, muita alegria de todas essas pessoas. Tiveram outras perguntas. É que se eu colocar mais, já tenho 36 minutos, vai ficar muito longo o quadro. Então eu peguei as melhores e reuni nesse programa. Mas eu peço para vocês, entrem lá no Instagram ou aqui nos comentários do vídeo e postem sua pergunta para um próximo programa ou principalmente ali nas minhas redes sociais e postem as perguntas e façam perguntas e o que eu não souber eu corro atrás para saber. Beleza? Gente, um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem, segunda-feira, 18 horas, com mais um Vale a Pena Perguntar de Novo. Tchau!